Olá! Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Esse sistema tão importante que faz com que o gás oxigênio penetre nas nossas células e seja produzida energia. Energia essa necessária à realização de todas as nossas funções vitais. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse sistema tão importante para o nosso corpo. O sistema respiratório, no caso nosso dos humanos, ele é constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Como o próprio nome já diz, vias vem de quê? Vem de rua, vem de local por onde se passa alguma coisa. Então, como a gente está falando de respiratório, de respiração, então as vias respiratórias são as vias por onde passam o ar. Além das vias respiratórias, nós temos então os pulmões, que a gente vai já falar nas próximas telas. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu tenho os pulmões, eu tenho, portanto, a respiração pulmonar, que é a respiração que consiste nas trocas gasosas entre o pulmão e o ar do ambiente. Então, vai haver uma troca. O nosso pulmão vai fazer com que penetre gás oxigênio nas nossas células e sejam eliminados os outros gases, o gás carbônico que não vai ser utilizado pelas células. Então, vamos falar primeiro sobre essas vias respiratórias. Como a gente já falou, via vem de rua, então é uma passagem, é por onde o ar entra e sai do nosso corpo. E quais são as vias respiratórias? Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Só é por onde o ar passa, certo? Tanto para entrar quanto para sair. As cavidades nasais, ó, a gente vê aí na animação e vê aqui na gente. É onde são esses orifícios aqui do nosso nariz. É importante dizer que essas cavidades nasais, elas possuem cílios, que são esses pelinhos, e muco, que é muito importante para a nossa respiração. Por quê? Eles vão filtrar o ar, então evitar a entrada de impurezas, vão aquecer e umidificar também esse ar, certo? E isso faz com que haja uma prevenção de problemas respiratórios na gente. Então, muito cuidado à hora de respirar. Não respirar pela boca, que ela não tem esses mecanismos, apenas no nosso nariz, nas cavidades nasais. Após passar aqui nas cavidades nasais, acompanhando pela imagem, nós temos o que? A nossa faringe, certo? Por onde o ar vai passar, e depois nós temos o que? A laringe. Professora, e esse nome esôfago aí? Calma, o esôfago não é parte do sistema respiratório, nem das vias respiratórias. Ele está aí por quê? Apenas para nos lembrar que aí tem uma comunicação entre o sistema digestório e respiratório, onde se passar para o sistema digestório é esôfago, se passar para o respiratório é laringe. E aí, fazendo essa divisão, a gente tem sim uma portinha, tá? Que é a epiglote, que vai fechar a glote. E isso impede que a gente se engasgue, né? Quem nunca? Lá bebendo água, de repente a água fica com aquela sensação de que está saindo pelo nariz. Por quê? Porque o sistema digestório se comunicou aí com o respiratório e não houve esse fechamento aí, por isso a gente acaba se engasgando, tá? Então, depois da faringe, a gente vai ter aí a laringe, logo depois a traqueia, esses anéis cartilaginosos aqui, e essa traqueia se bifurca, ou seja, ela se divide em brônquios. Os brônquios que ao chegarem lá nos pulmões se dividem também, que são os bronquíolos, tá? Essas ramificações. E os pulmões? Então, os pulmões, eles são órgãos, dois órgãos de cor rosada, textura esponjosa, formada por alvéolos pulmonares, que são sacos de paredes finas e recobertas por capilares sanguíneos. Qual a importância disso? Para que hajam as trocas gasosas, a chamada hematose. Então, aí, nesses alvéolos pulmonares, exatamente, é onde vai acontecer essa troca. O gás oxigênio vai passar para as nossas células e aí
o gás carbônico vai sendo recolhido para eliminação, tá? Aqui nessa imagem a gente pode ver então um resumo do sistema respiratório, que é essa união entre vias respiratórias e pulmões, tá? A gente tem aí as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. E aí o detalhezinho para os alvéolos lá dentro dos pulmões, a epiglote que a gente falou ali, que vai fazer essa separação do sistema digestório, e tem aí o diafragma, ó, que é esse músculo que fica aqui abaixo dos nossos pulmões, fazendo o controle da respiração. Controle desse movimento respiratório, que por sinal são 2 movimentos respiratórios. Perceberam? Inspiração, que é a entrada do ar, e a expiração, que é a saída do ar. E aí, nesses movimentos, vão acontecer movimentações no nosso corpo. Na inspiração, que é a entrada do ar, os músculos intercostais, esses músculos aqui da costa, eles vão se contrair e as costelas vão se elevar. Já na expiração, que é a eliminação do ar, os músculos intercostais vão relaxar e as costelas vão descer. Para que isso acontece? Para que os pulmões se encham ou se esvaziem de ar. E o diafragma tá aí também. Na inspiração, o diafragma se contrai e desce, certo? Que o pulmão encheu. E na expiração, processo contrário, o diafragma relaxa e sobe. Então, ó, esse movimento. Lembrando que esses movimentos respiratórios, eles são muito importantes, além de fazer essa oxigenação para a produção de energia, também como relaxamento. Uma das funções, certo, dessa expiração e inspiração está lá incluída, por exemplo, nas ações de meditação, a gente saber respirar, saber sentir o ambiente onde a gente está. Então, vamos aprender a respirar para que a gente faça bem para o corpo e para a alma, tá bom? E além de conhecer o nosso sistema respiratório, a gente também tem que ter muito cuidado com a saúde desse sistema respiratório. Atualmente, de 2020 até agora, em 2021, nós temos ouvido muito falar em saúde do sistema respiratório, porque a gente está aí, né, vivenciando uma pandemia que afeta o sistema respiratório, que é a pandemia aí do Covid. Mas, além do Covid, nós temos outros problemas que também afetam o nosso sistema respiratório. Por exemplo, o mais comum de todos, a gripe e o resfriado, que são infecções causadas por diferentes tipos de vírus, tá? E lembrando, gripe e resfriado não é a mesma coisa, a intensidade dos sintomas são diferentes. E como toda doença causada por vírus, a gente trata sintomas. Não existe um remédio para a gripe, um remédio para resfriado. Existe o remédio para coriza, que é o nariz escorrendo, existe o remédio para febre, existe o remédio para os sintomas, tá bom? Outra doença que é bastante confundida, elas duas, é a bronquite e a asma. A bronquite é uma inflamação, como o nome já diz, it vem de inflamação, dos brônquios, que é aquela bifurcação aqui da traqueia. Já a asma é uma inflamação dos bronquíolos, que é aquela ramificação que já fica lá dentro do pulmão. Todas duas dificultam a respiração, mas são inflamações em locais diferentes, tá? E elas podem ser causadas pelas mais diversas causas. Até ansiedade, raiva, problemas alérgicos, a alergia a ácaros, a alergia a pólen, tem gente que tem, também por micro-organismos. Então, em caso de sintomas, precisa procurar assistência médica para entender a causa e tratar. Outro probleminha do sistema respiratório, conhecido nosso, é a pneumonia, que ela pode ser causada por vírus, fungos, protozoários, bactérias, e é uma inflamação dos alvéolos pulmonares, que é lá onde ocorrem as trocas gasosas. Por isso, também tem uma dificuldade respiratória aí quando a pessoa tem pneumonia, tá? Então, observem que os locais de inflamação, eles são diferentes.
E para tratar a pneumonia, eu preciso então descobrir o agente causador para saber como eu vou cuidar dela. O outro problema é a tuberculose pulmonar. Como o nome já diz, ela atinge o pulmão, é causada por uma bactéria muito conhecida nossa, o bacilo de Koch, mas há algum tempo já existe tratamento, então doenças bacterianas existe medicação específica para elas, onde a pessoa faz o tratamento correto e fica bom, tá bom? Então, essas são as mais conhecidas nossas. Atualmente a gente tem aí o Covid, que a cada dia a gente tem aprendido mais sobre ele, que também entra aqui como saúde do sistema respiratório. E para que a gente tenha essa saúde do sistema respiratório como a saúde total do corpo, a gente precisa se cuidar muito bem, tá? Cuidar do nosso corpo direitinho. E por aqui a gente encerra a nossa conversa sobre o sistema respiratório. Fiquem bem, se cuidem, se dediquem sempre.